todos e a todas. Infelizmente, como vocês já sabem, eu não, por questões pessoais, não poderei estar hoje pela tarde participando desse encontro, dessa audiência do Fórum Estadual de Promoção da Liberdade Sindical na cidade de Paranaguá. Ainda assim, através desse breve vídeo, eu gostaria de saudar todos aqueles que vieram essa tarde para discutir temática tão importante como a temática da liberdade sindical. Como muitos sabem, a atuação sindical tem uma relação direta com estados democráticos, né? Tão somente em estados democráticos, onde a Constituição e os direitos fundamentais são observados, é que podemos pensar numa atuação sindical, ou seja, na atuação associativa, tanto de trabalhadores quanto de empregadores, né? Atuação essa voltada a buscar melhores condições para aqueles que são representados. Essa é a função principal das entidades sindicais, ou seja, buscar através da solidariedade que une pessoas que compartilham as mesmas dificuldades, se unirem em prol de uma condição melhor. Condição essa que, no âmbito do diálogo social, diálogo esse que tem sido preconizado pela OIT nos últimos anos, deve se dar tanto em relação aos trabalhadores como em relação aos empregadores. Esse diálogo é absolutamente importante, tá? Seja para se definir critérios específicos daquela relação contratual trabalhista, seja também, por que não, para ratificar, para reforçar o regime democrático. Tá? Como é de conhecimento de muitos, no âmbito do Paraná, o Ministério Público, em conjunto com as centrais sindicais, com as federações e sindicatos locais, criou, desde março do ano passado, o Fórum Estadual de Promoção da Liberdade Sindical. Né? E por que o Ministério Público e as entidades sindicais iniciaram esse processo? Porque todos partiram do pressuposto de que a reforma trabalhista traz novos contornos para a atuação sindical. Daí será absolutamente importante que o Ministério Público e entidades sindicais discutam aspectos da reforma trabalhista, né, e aonde que isso impacta na livre atuação sindical, aonde que essa modificação do texto da lei impacta na liberdade sindical. O Fórum Estadual de Promoção da Liberdade Sindical está baseado em 3 pilares, em 3 princípios fundamentais, quais sejam o combate aos atos antissindicais, os limites da negociação coletiva e a questão do financiamento sindical. O primeiro pilar, portanto, o combate aos atos antissindicais, tem relação direta ao exercício do direito fundamental da livre associação, da livre sindicalização. Trabalhadores e empregadores, por que não, têm o direito fundamental de se reunirem, de se associarem a entidades sindicais, e é dever do Estado e da sociedade, por que não, em garantir, em estabelecer um ambiente propício para que esse direito, ou seja, o direito de sindicalização, seja livremente exercido por todos. Tá? Da mesma forma, e aqui já entro no segundo pilar do fórum, é de conhecimento de todos de que uma das bandeiras da reforma trabalhista é de que
o negociado deve prevalecer sobre o contido na lei. O que reputo algo absolutamente democrático, permitir que os atores sociais decidam o seu destino através do diálogo. Entretanto, a negociação coletiva deve ter limites, por certo, previstos na Constituição Federal. E nessa linha, o Fórum Estadual de Promoção da Liberdade Sindical é quase que intransigente no que tange a ideia de que a negociação coletiva, enquanto direito fundamental, não pode ser, em absoluto, utilizado como instrumento de precarização da classe trabalhadora. Portanto, ela prevalece sobre a lei, não se discute isso, mas jamais ela pode prevalecer quando precarizar a condição, a situação desses trabalhadores que integram a categoria e que, portanto, são atingidos por essa negociação. Por fim, o nosso terceiro pilar diz respeito ao financiamento sindical. Fontes legítimas de custeio sindical são absolutamente importantes para a consolidação da liberdade sindical. Trabalhadores e empregadores devem ter assegurados o direito de financiarem as entidades sindicais. E nessa linha, o Fórum tem batido muito nessa tecla, por conta do nosso sistema de organização sindical brasileira, no qual os sindicatos representam toda a categoria, ou seja, filiados e não filiados à entidade sindical, o Fórum defende a tese absolutamente democrática de que todos aqueles beneficiados, todos aqueles abrangidos pela negociação coletiva, sejam cotizados para financiar este processo. Essa me parece uma medida absolutamente necessária a se garantir a livre atuação das entidades sindicais. Entidades essas que, em se tratando de entidades privadas, requerem financiamento dos próprios trabalhadores, dos próprios empregadores, para que possam continuar cumprindo a sua função constitucional, qual seja defender os direitos e interesses sociais da categoria, seja ela profissional, seja ela econômica, da categoria representada. Falei muito, falei mais do que eu gostaria. Novamente peço desculpas por não estar nessa tarde na companhia de todos e todas, mas recorro a essa mensagem, recorro a esse vídeo para reforçar a importância do Fórum Estadual de Promoção da Liberdade Sindical e, portanto, convidar a todas as entidades sindicais que vieram hoje a essa reunião, a essa audiência, possam se juntar ao fórum, possam participar dessa iniciativa absolutamente democrática, para que possamos todos, fundados no princípio da solidariedade, construir um mundo melhor. Obrigado.